Olá, amigos. Agradecemos a sua participação em nosso programa de hoje, programa de número 8, Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e também do Centro Espírita André Luiz. Estas duas sociedades espíritas estão sediadas na cidade de São Paulo. O propósito deste programa é levar até a você os estudos da doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec. Nós estamos estudando desde o nosso programa anterior, o programa de número 8, o segundo princípio fundamental do Espiritismo, a criação, espírito e matéria. Estudamos anteriormente Deus, o Criador. E estamos entremeando nossos itens, os programas, os títulos, com temas que estão ligados a esses estudos, na linha paralela do Espiritismo com outras doutrinas espiritualistas e também de acordo com o conhecimento das ciências. A criação, o nosso tema número 2, começou, portanto, no programa anterior. E nós paramos exatamente no ponto em que nós dissemos que o Criador dotou as criaturas de 3 qualidades, 3 atributos, 3 recursos especiais. Essas 3 ferramentas de trabalho são, conforme vocês podem ler aí na tela, inteligência, vontade e pensamento. Foi nesse ponto que nós paramos o nosso programa número 7 e estamos retornando hoje. O Espírito usa a inteligência, usa a vontade e usa o pensamento. Inteligência para aprender, vontade para determinar as suas ações. Ele primeiro determina e depois ele encaminha, através dos pensamentos, as soluções para aquilo que a vontade determinou. Então, estas 3 ferramentas de trabalho do Espírito são indispensáveis para que ele possa realizar a sua evolução. Então, continuando, vamos entender também dentro de um processo de esquema, porque isso nos ajuda bastante a compreender que a inteligência, a vontade e o pensamento são ferramentas de trabalho. Qualquer profissão tem as suas ferramentas de trabalho. Sem elas, o trabalhador não pode trabalhar. A inteligência é uma faculdade para adquirir conhecimento. Platão, um filósofo grego que seguiu as pegadas do grande filósofo Sócrates, escreveu sobre os seus ensinamentos. E Platão entra nesse assunto ligado com o mérito do conhecimento. E diz que nós só aprendemos porque nos lembramos dos conhecimentos adquiridos. Logo, inteligência, vontade e pensamento para aprender. E a vontade é uma faculdade para determinar as nossas ações. Nós agimos sob o império da nossa vontade. E o pensamento, então, conforme estamos falando aqui em Espiritismo agora, é para encontrar soluções. Sempre nós usamos o pensamento para encontrar soluções. Após o momento da criação, o Espírito se une à menor parte da matéria para iniciar a sua evolução. Aí na tela vocês estão vendo uma rede de átomos. Por que estamos mostrando isto? Porque se o Espírito ele se une à menor parte da matéria, conforme está lá no Livro dos Espíritos, para iniciar a sua evolução, significa que na figura do átomo nós já podemos ver ali, examinar ali a presença de um ser inteligente, ou melhor, de um ser que usa inteligência, que no caso é chamado pelo Espiritismo de espírito. O espírito, em sua origem, é simples e sem conhecimento. Então, quando o espírito está iniciando a sua evolução, usando as 3 ferramentas de trabalho, a primeira, inteligência para adquirir conhecimento imediato, vontade para determinar as suas ações e o pensamento para
encontrar soluções, o espírito ainda não tem, na plenitude da sua possibilidade, condições de fazer grandes coisas. Ele vai através das mínimas, chegando pouco a grandes eventos. Mas nesse início, lá nessa origem que estamos mencionando aqui em nosso programa, ele é simples, isto é, sem complexidade alguma, dada a própria natureza daquele que inicia o aprendizado, e sem nenhum conhecimento. Também diz o Espiritismo a respeito desse tema, a criação, que os espíritos tiveram um início, mas nenhum deles terá fim, não vai desaparecer, vai permanecer. Dá para entender isso? Tem início, mas não terá fim. Portanto, o Espiritismo diz que os espíritos são imortais. Os espíritos não são eternos, porque eterno somente o Criador, que não teve início. Eterno é o que existe desde toda a eternidade. Como os espíritos não existem desde toda a eternidade, tiveram um começo. Se tiveram começo, não são eternos, são imortais, porque não morrerão, não desaparecerão. Parece que até aqui está tudo bem para que a gente possa aprender essa matéria com clareza, não é verdade? Na síntese do conhecimento, nós vamos ter aí algo que é preciso lembrar-se. Nós temos sempre que fazer, depois de um estudo, uma espécie de resumo daquilo que se aprendeu. Nós aqui vamos chamar de síntese do conhecimento. Primeiro ponto a ser considerado nesta síntese: segundo a doutrina dos espíritos, existem dois princípios que são básicos na criação: o elemento espiritual e o elemento material. Segundo conhecimento desta síntese, o elemento espiritual individualiza-se, e dessa individualização são criados todos os espíritos. Terceiro ponto a ser considerado nessa nossa síntese de conhecimento: os espíritos são dotados de qualidades, de recursos para fazer a sua evolução. Preste bem atenção nesse ponto. Não é Deus que faz a nossa evolução. Somos nós, os espíritos. E cada um faz de acordo com a sua possibilidade. Está bem assim? Então, nós só fazemos porque somos dotados de recursos. Somos dotados de ferramentas de trabalho. Figuradamente, é como se Deus tivesse dado para nós: olha, estou colocando nas suas mãos as suas ferramentas de trabalho para a sua evolução. Agora, você deve seguir em frente, porque você está garantido pelas leis naturais. Nós teremos êxito sempre, querido amigo espectador, sempre, 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 porque nós usamos em nosso benefício as ferramentas dadas pelo Criador. Quais são essas ferramentas? A inteligência, a vontade e o pensamento. Eu estou repetindo várias vezes isto, que é para você fixar em seu pensamento, e depois, lendo o Livro dos Espíritos e lendo o livro A Gênese, poder compreender como é que o Espiritismo revoluciona culturalmente o mundo através dessas ideias novas. Essas ideias novas da doutrina espírita formam um paradigma novo. Paradigma. São ideias revolucionárias, conceitos novos, formas diferentes de encarar a vida e de proceder também diferentemente sobre os fatos da vida. O quarto ponto a ser considerado nesta nossa síntese de conhecimentos sobre o tema número 2, a criação, é que após este momento da individualização do elemento espiritual, cada espírito ele vai unir-se à menor parte da matéria que existe. Se um dia você perguntou, quando é que eu comecei a minha evolução? Tem que se lembrar desse ensinamento espírita. Você começou a sua evolução como espírito a partir da individualização do elemento espiritual, unindo-se à menor parte da matéria.
Toda a matéria é feita de átomos. Isso você já aprendeu, não é? Onde existe matéria, existe ali a composição atômica. Então saiba que onde existir matéria, onde existir composição atômica, a cada átomo está ligado o ser chamado espírito. Este é o ensinamento da doutrina espírita. Revoluciona ou não o conhecimento? O quinto ponto desta nossa síntese sobre o segundo princípio básico do Espiritismo é este. O elemento espiritual também é chamado de elemento espiritual primitivo, princípio inteligente e princípio elementar. Está aí na tela para você saber que quando você ler isto no Livro dos Espíritos, qualquer obra da codificação espírita, sempre que ler elemento espiritual primitivo, princípio inteligente e princípio elementar, isso significa a mesma coisa, é o espírito. Está bem? E também, no sexto ponto desse nosso roteiro, sempre que você ler princípio material primitivo, princípio material, fluido cósmico universal e fluido universal, tudo isso significa matéria. Qualquer palavra dessa, em qualquer frase, significa matéria. Agora chegou o momento de eu fechar o que necessariamente deixei em aberto logo que eu comecei no programa anterior falando sobre esse assunto. Elemento espiritual e elemento material. Eu vou costurar agora, encerrar esse assunto, porque agora é o momento de dizer o seguinte: a matéria, ela simplesmente serve ao propósito do espírito. É ele que age sobre ela, é ele que a modifica, que a transforma, que lhe dá, transformar, dar forma, mudar as formas. Onde houver matéria, existe ali a presença do ser inteligente, do espírito, agindo sobre ela, obedecendo rigorosamente o grande projeto da vida do Criador através das leis naturais. O grande fenômeno que resulta disso é a ação das leis naturais. E nós vamos falar de leis em nosso programa Espiritismo agora. Mas o Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo. E nós voltaremos logo a seguir para continuarmos este saboroso tema sobre a criação. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Então, quando você ler fluido universal, fluido cósmico universal, elemento material primitivo, tudo isso é a mesma coisa, significa matéria. Aqui ficará mais fácil de entender. A matéria não se individualiza. O elemento espiritual individualizou-se, dando origem aos espíritos. Agora, o elemento material não individualiza-se e nem individualizou-se. Porque o que acontece é que ele, o elemento material, é modificado pela ação inteligente do espírito. Então, matéria não possui vida, não pensa e não age por si mesma. Tudo isso acontece porque o espírito vai agindo sobre ela e modificando até o nosso corpo. Quando às vezes nas palestras nós dizemos que nós somos donos, nós espíritos somos donos do nosso corpo,
nós queremos dizer o espírito, ele escolhe os elementos para a composição do corpo, cria o seu grande projeto da reencarnação, estou falando do espírito na nossa forma humana, e depois é ele que dirige o seu corpo físico. Como o nosso corpo é formado de trilhões de células, nós, os espíritos, é que as comandamos. O espírito e a matéria são distintos entre si. Não se confundem, os espíritos fazem a sua evolução, portanto evoluem, e a matéria não evolui. A doutrina materialista fala da evolução biológica, fala porque só vê o lado material. Agora o Espiritismo traz a grande notícia, a matéria não evolui, ela é modificada ao propósito, segundo o propósito do Espírito. Porque quem evolui, na verdade, é o Espírito. E o que é evolução? É o acrescentamento de conhecimento, é o aumento do reservatório do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Dizemos isto porque, conforme vocês sabem, existe a teoria da evolução biológica. No fundo, o que existe é modificação, transformação biológica, não é evolução. Quem evolui é o espírito, a matéria é modificada de acordo com o grandioso projeto da vida, que o espírito não sabe entender. Por hora não tem nenhuma ideia desse significado. Esse é o projeto do Criador. Todos os espíritos são iguais. Nenhum espírito é dotado de melhores qualidades do que os outros. Lá na origem, nenhum. Os três receberam 3 ferramentas de trabalho. Foi por isso, querido amigo espectador, que eu salientei e chamei a atenção para esse aspecto importante desse projeto. Todos começam da mesma forma a sua evolução, usando 3 equipamentos, 3 ferramentas, 3 recursos. Para entender isto, talvez fosse interessante fazer uma sugestão. Leiam uma parábola de Jesus de Nazaré, chama-se Parábola dos Talentos. Leiam, ficará mais fácil compreender como que Jesus encarava esse assunto do ponto de vista da ciência matemática, a diversidade de aptidões de cada espírito. A aplicação que cada um faz dos seus atributos é que traça a diferença entre todos. É como nós usamos os recursos dos quais fomos dotados para fazermos a nossa evolução. O que eu sei é que a inteligência é para aprender, a vontade para determinar as ações e o pensamento para encaminhar. Só que alguns usam a faculdade chamada inteligência de uma forma, outros a vontade e outros o pensamento. É por isso que existem diferenças. E diferenças algumas fundamentais. Então, nós podemos ir fazendo uma conclusão ligado com esse tema criação, que é um tema do capítulo número 2 do Livro dos Espíritos, conforme nós salientamos aqui em Espiritismo Agora, nesses 2 programas, o programa anterior e neste programa que estamos transmitindo aqui. Criação do espírito e criação da matéria. E podemos dizer que o espírito age sobre a matéria de acordo com as suas possibilidades. Porém, existe um detalhe muito significativo que eu mencionei no início do nosso programa anterior. E fiz de propósito, da forma como foi importante fazer naquele momento, para chamar a sua atenção para um ponto importante sobre esse tema. É que quando nós usamos a palavra criação, nós precisamos entender que o Criador criou o espírito, criou a matéria e criou as leis naturais. As leis, chamam-se leis naturais, um conjunto de providências para atender, fazer funcionar um grande evento chamado vida. Só existe vida porque existe um conjunto de providências. Tudo é providencial. Não há nada que acontece de maneira errada. Tudo obedece à lei natural. E o homem, o espírito, o ser encarnado, age de acordo
com as leis naturais, segundo o seu conhecimento. E como nós usamos do direito chamado livre-arbítrio, nós podemos até transgredir as leis naturais. E como uma delas é a lei de causa e efeito, ato contínuo a transgressão, nós recolhemos os efeitos por essa transgressão. Vou dar um exemplo para você. Coma mais do que você precisa para se alimentar. O que acontece? Acontece distúrbios de ordem física, transgressão de uma lei natural. Imediatamente a essa transgressão, nós recolhemos os efeitos imediatos dessa transgressão. Aí o espírito aprende. É assim que nós vamos aprendendo. Fazendo certo, fazendo errado. Eu fico até com um pouco de dúvida se nós aprendemos só fazendo coisas certas ou se errando também aprendemos mais. Alguns dizem que nós aprendemos muito mais rapidamente quando nós erramos. Você concorda com isso ou não? Mas é bom pensar no assunto, porque agora o que eu sei é que nós nos encontramos em um estágio da nossa evolução em que o uso da inteligência é muito maior do que era antigamente. Pelas informações, pelas orientações, pelos aprendizados adquiridos anteriormente. Então, hoje nós podemos fazer opções de acordo com a nossa liberdade do uso da inteligência. O Espiritismo, então, apresenta, sob essa notícia da criação, esse aspecto que me parece muito importante destacar aqui em nosso programa, que é o conhecimento espírita. Espiritismo agora é que o espírito, ele é dono do seu destino. Ele é o engenheiro, o artífice do seu destino. Tudo o que nos acontece ocorre em decorrência do uso do nosso conhecimento de hoje, do agora. E quanto mais soubermos, nós melhoraremos no futuro a nossa vida através de novos conhecimentos. O que significa o Espiritismo? Novos conhecimentos sobre a vida, trazidos pelos espíritos superiores através de médiuns na metade do século XIX e que foram recolhidos por Allan Kardec. Então a doutrina espírita é uma proposta nova, muito recente, por sinal, na história da humanidade, para levar o homem para um processo novo de reflexão. Sobre essa matéria, sobre o Criador, nós já falamos em 2 programas. E sobre a criação também, 2 programas para nós envolvermos essa matéria a contento para dar a todos essa condição de entendimento. Se nós pudermos compreender este assunto desta forma, como estamos falando aqui, e lembrando que estamos amparados no conhecimento do Livro dos Espíritos e do livro A Gênese, que você certamente tem aí em sua casa e que é a nossa proposta de você ler em profundidade, com muita atenção e muito cuidado. Espírito e matéria no universo inteiro. Agora, para encerrar, quero dizer a você o seguinte: quando nós olhamos o universo, e hoje nós temos uma condição bastante interessante, porque a rede mundial de computadores, a internet, oferece, através desses espaços de penetração às pesquisas, oportunidade de nós olharmos as fotos que são emitidas, são trazidas por equipamentos de alta precisão, como o Hubble, por exemplo, que é um telescópio gigantesco aí, que está viajando pelo universo. Quando a gente vê essa imensidão e usamos a palavra universo, nós queremos dizer o todo, o resultado de tudo reunido. Nós, eu e você, fazemos parte do universo. Somos partes integrantes do universo. O universo é tudo. Por que eu estou dizendo isto? Porque o Espiritismo fala, espírito e matéria. Não existe forma material sem a presença do espírito. Onde houver matéria, há a presença do elemento inteligente, do espírito. Isto é que forma o universo. É um pouco difícil entender isso pela primeira vez, principalmente quando a notícia chega assim recente. Mas ao longo do tempo, fazendo reflexões, indagações, perguntas, obtendo respostas,
Cada vez mais indagando, cada vez mais recebendo respostas, a gente vai alinhando uma consideração e vai apaziguando-se. Porque, meu amigo, querido espectador, só existe um final para tudo isso, é a vitória do Espírito sobre a matéria. Está bem assim? Nós estamos encerrando esse tema, encerrando o tema número 2 dos princípios básicos da doutrina espírita. São 14 os princípios, conforme você já sabe, temos mostrado aqui em nosso programa, e você pode acessar os programas anteriores aí para ter uma ideia do que já falamos. Escreva para Espiritismo Agora. Você está vendo aí na tela o nosso endereço. Daremos atenção todas as cartas eletrônicas, todos os e-mails. Mande a sua ponderação, seu questionamento, a sua observação. Pela sua atenção, mais uma vez queremos dizer muito obrigado. E até o nosso programa próximo da nossa semana. Muito obrigado.